Olá, seja bem-vindo a essa playlist, onde nós estamos desenvolvendo o projeto Snake Game. Nessa playlist, a gente está colocando em prática os conceitos que a gente aprendeu lá no e-book sobre lógica de programação da Edcursos. Se você ainda não adquiriu o seu, o link está aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Edipo, eu sou programador e sou o criador desse canal. Nesse nosso projeto, a gente está desenvolvendo um jogo, que é o jogo da cobrinha, ou Snake Game. E até o momento a gente já tem o personagem principal na tela, que é a cobrinha, e a gente já consegue controlar ele através aqui das setinhas do teclado. Agora a gente vai inserir no nosso jogo a maçã, que é a comida que a cobrinha tem que capturar para ir evoluindo e ir ganhando pontos. Na aula de hoje, a gente vai fazer com que cada vez que o jogo é iniciado, a maçã apareça em um local diferente. Mas a gente ainda não vai fazer a cobrinha capturar a maçã para ganhar um ponto. Isso a gente vai ver na próxima aula. Caso você tenha caído nessa aula e não tenha visto as anteriores, o link para você assistir a playlist vai estar aqui no card acima do vídeo. Então assista a playlist inteira, que aí você vai entender o que a gente vai fazer nessa aula. Então eu já estou com o projeto aberto aqui no P5JS. Se a gente clica em play, clica aqui na tela, a gente consegue controlar a cobrinha. Posso fazer ela para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda e assim por diante. Agora eu quero que apareça aqui na tela a maçã. Então, vai funcionar de um jeito bem semelhante como a gente fez aparecer o personagem. A gente vai fazer agora aparecer a maçã. Então, aqui onde a gente declara as variáveis, perceba que a gente tem o personagem X, indicando a posição do personagem no eixo X, que é na horizontal. E o personagem Y, indicando a posição do personagem no eixo Y, que é na vertical. Agora, a gente vai criar mais uma variável chamada comida. Vou chamar de comida, é a maçã. Mas a gente pode colocar outras frutas, então eu vou chamar de comida. Vai ser comida na posição X, então ela vai ter a posição dela no eixo X, e vai ser igual a 0. Eu vou começar com 0, só para a gente ter uma base. E eu vou criar mais uma variável, que vai ser a comida no eixo Y, que vai ser 0 também. Então essas variáveis é mais para a gente indicar em qual parte aqui da tela essa fruta vai aparecer. Quando eu coloco tudo 0, vai estar 0 no eixo Y, que é na vertical, então vai estar bem aqui em cima. Aqui é o 0 no eixo Y. E vai estar 0 no eixo X também, que é na horizontal, que também começa aqui. Então esse ponto aqui na parte de cima à esquerda é o ponto 0 de ambos os eixos, o X e o Y. Então tá. Agora que a gente tem já as coordenadas da nossa maçã, eu vou desenhar ela na tela. Como a gente viu nas aulas, nos vídeos anteriores, a gente desenha aqui dentro da função draw. A função draw que é responsável por desenhar a nossa tela. Aqui a gente já está desenhando o personagem. Assim como eu desenhei o personagem, eu vou desenhar a maçã. Então aqui abaixo eu vou criar uma variável chamada cor, só que agora da comida, que vai ser igual a function color, que vai gerar uma cor para mim, e eu quero que a comida ela seja vermelha. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, aqui a gente passa o padrão RGB, Red, Green e Blue. O Red é vermelho, o Green é verde e o Blue é azul. Então, como eu quero totalmente vermelho, eu vou colocar 255 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. Assim a gente vai ter a cor vermelha guardada dentro da variável cor comida. Agora, eu quero indicar para o P5JS que eu quero utilizar essa cor que eu criei. Então, eu utilizo aqui a função fill, passando a cor que eu quero utilizar, que é a cor underline da comida, cor underline comida, ponto e vírgula. Agora, o comando que eu der aqui para desenhar alguma coisa na tela vai utilizar essa cor aqui, a cor vermelha. Eu vou desenhar um retângulo também. A gente vai desenhar mais um retângulo. Aqui eu preciso passar as coordenadas de onde vai estar esse retângulo. Ele vai estar então na comida underline X, no eixo X, no eixo Y é comida underline Y. Qual que vai ser o tamanho? O tamanho, como a gente viu desde o começo, o nosso jogo é todo repartidinho em blocos. Então o tamanho de qualquer elemento vai ser o tamanho de um bloco. Qual é a altura, né, que a gente passou aqui, qual que é a largura. A largura também é o tamanho do bloco, assim ele vai ficar quadrado. Depois desses argumentos que eu passei para essa função rect, eu passo mais um argumento indicando
a borda arredondada, porque nesse caso eu estou desenhando um retângulo, deixando ele quadrado, né? Com a função rect eu desenho um retângulo, mas como eu passo a altura e a largura, eu deixei ele quadradinho. Só que eu quero que as bordas, os cantos, sejam arredondados, porque eu quero formar um círculo e não um quadrado. Então aqui eu coloco o tanto de arredondamento, digamos assim, que ele tem que ter. Eu quero que ele tenha 100%, então eu vou colocar o tamanho aqui do bloco também. Então, independente do tamanho do bloco, ele sempre vai arredondar exatamente do mesmo tamanho, para ficar um círculo perfeito. Então aqui eu vou colocar tamanho do bloco. E aqui em cima, onde a gente está desenhando o nosso personagem, eu também passei aqui um parâmetro indicando o tanto de arredondamento que ele vai ter. Se eu tirar esse 2 aqui, vamos salvar, vou executar. Perceba que o nosso personagem, ele é bem quadradinho, olha só. Mas eu quero deixar ele um pouco arredondado. Então aqui onde eu estou desenhando o personagem, eu coloquei vírgula 2, indicando que o canto vai ficar dois pontos arredondados. Agora se eu der um play de novo, perceba que ele ficou um pouquinho mais arredondado. Mas isso é só uma questão de estética, é só porque eu quero que ele fique um pouquinho arredondado, porque eu achei mais bonito. Mas se você acha mais legal deixar ele totalmente quadrado, pode tirar esse parâmetro aqui. E perceba que aqui já apareceu também o nosso personagem, na verdade, a comida, que é a maçã. A maçã já apareceu aqui, o personagem ainda não consegue pegar ela, mas ela já está aparecendo na nossa tela. Se eu der um stop e executar de novo, novamente ela aparece aqui, que é o eixo X na posição 0 e o eixo Y na posição 0 também, é aqui no início da tela. Só que eu quero que a cada vez que eu inicie o nosso jogo, essa maçã apareça num local diferente. É isso que a gente vai fazer agora. Para conseguir posicionar a maçã no lugar aleatório da tela, a gente precisa de alguma forma gerar um número aleatório, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. E a maioria das linguagens de programação, elas têm uma função que gera um número aleatório. A gente precisa passar apenas de e até. Nesse exemplo aqui que você está vendo na tela, a gente tem aqui uma variável chamada num aleatório, que está recebendo a função random. Essa função random que vai retornar um número aleatório. E a gente passa aqui do início e o fim. Então, ela vai gerar um número aleatório que está entre 0 até 10. E nesse exemplo aqui, no caso, digamos que ela gerou um número aleatório que é 2,7515. Perceba que é um número quebrado. E isso aqui é um problema. O número quebrado que eu digo é um número com vírgula. E isso é um problema ali para as nossas medições, porque a gente precisa fazer de quadrado em quadrado. Então precisa ser um número inteiro. Por isso, além da função random, que gera um número aleatório, eu também precisei utilizar a função int, que vai fazer o arredondamento daquele número, que tem vírgula e vários números depois da vírgula, para um número inteiro. No caso, aquele número que a gente acabou de ver, 2,7515, quando eu passo ele para a função int pega o número e me retorna o 2, que é apenas a parte inteira daquele número. Por isso eu vou utilizar essas duas funções, o random para gerar um número aleatório e o int para transformar o número aleatório em um número inteiro, que é assim que eu consigo calcular bem certinho a posição onde a maçã deve ficar. Tá, mas em que momento que eu vou gerar esse número aleatório? A gente vai gerar sempre que o jogo é iniciado. Para isso, a gente vai utilizar uma outra função do P5JS, que é a função preload. Essa função ela é executada antes do jogo iniciar. Ali a ordem das funções é assim. Primeiro, o P5JS executa o que está dentro da função preload. Depois, ele executa o que está dentro da função setup. E depois, ele começa a executar o que está dentro da função draw. Então, a gente vai utilizar essa ordem e colocar o que a gente quer que aconteça antes de iniciar o jogo, logo na função preload. Por isso, aqui no código, a gente já tem a função setup e a função draw. Logo acima da setup, eu vou declarar a function preload, que a gente vai passar a utilizar agora. Dentro da function preload, eu vou pegar então aqui a comida no eixo X, vai ser igual a random, que vai começar de 0 e vai até 24, porque a gente tem 24 blocos que foram definidos aqui em cima no tamanho da tela.
Só que, se eu vim aqui e alterar para 26, por exemplo, eu quero deixar a tela um pouco maior. Eu teria que vir aqui na Random e alterar também. Então, para isso, eu não vou utilizar o número digitado aqui, um número fixo, por exemplo, 24. Na verdade, eu vou calcular esse número. E aqui já entra os operadores aritméticos. Então, nessa aula, a gente já aplicou novamente as variáveis, as funções, e agora a gente vai aplicar os operadores aritméticos. Eu preciso fazer um cálculo, eu só preciso pegar o tamanho da tela e dividir pelo tamanho do bloco. Nesse caso, a conta ficaria assim. Vou pegar aqui a calculadora. O tamanho da tela, a gente definiu o tamanho da tela sendo 24 vezes 16, que é o tamanho do bloco. Então, a tela tem 384 pixels, digamos assim. Agora, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse tamanho da tela e dividir pelo tamanho do bloco. Então, se eu pego o tamanho da tela, que é os 384, e divido por 16, que é o tamanho do bloco, eu vou ter o 24, que é exatamente esse número que eu estou multiplicando aqui. Então tá, o Random vai gerar um número de 0 até o tamanho de blocos que tem na minha tela. Só que como a gente viu, esse valor aqui, ele vai vir quebrado, ele vai vir com vírgula. Então, antes aqui, eu preciso colocar a função int. E a função int, ela vai receber por parâmetro, então eu vou abrir parênteses aqui e vou fechar só aqui no final. Então, ela vai pegar o que o Random gerou para mim e vai converter para inteiro. Aí sim, ela vai guardar esse valor na minha variável comida no eixo X. Tá quase. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para comida no eixo Y. Inclusive, eu vou copiar esse código e colar aqui. Salvei. Se eu executar, perceba que a nossa maçã, ela já não está bem em cima, ela já veio um pouco para baixo. Se eu executar de novo, perceba que ela veio um pouco mais para baixo, de novo, um pouco mais para a direita, e assim por diante. Ela está sendo gerada em locais diferentes, mas perceba que ela está sempre sendo gerada nesse cantinho aqui. Isso porque aqui, como a gente viu, ele tá gerando um número entre 0 e 24. Mas eu não quero que ele gere entre 0 e 24 apenas. Então, no final, eu tenho que multiplicar esse valor que ele gerou pelo tamanho do bloco, vezes o tamanho do bloco. Assim, quando ele gera, por exemplo, digamos que ele gerou aqui o número 10. Mas eu não quero que a posição seja aqui no pixel 10, que seria mais ou menos aqui. Eu quero que ela seja 10 vezes o tamanho do bloco, que seria mais ou menos aqui. Assim ele começa a ocupar a tela inteira. Então, se eu executar agora, primeiro eu vou salvar, executar. Perceba que agora ele já começou a gerar a nossa maçã em locais completamente diferentes. Ele gera uns aqui, uns mais no meio, outros lá embaixo e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo passar com o meu personagem bem em cima da maçã. Ó, tá dando certo. Então, é assim que a gente desenvolveu a nossa maçã. Para futuramente a gente fazer o nosso personagem principal, que é a cobrinha, poder capturar essa maçã e ir ganhando pontos. Nessa aula, a gente abordou então novamente o uso das variáveis, o uso das funções e o uso dos operadores aritméticos, seja aqui para fazer uma divisão e também uma multiplicação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.